Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença nos encontramos mais uma vez aqui nesta rádio, Senhor. E nesta feita nós queremos Te agradecer em primeiro lugar pelo fôlego de vida, Senhor, que Tu nos concede. Ó Deus, que Tu possa nesta noite, Senhor, visitar corações, Senhor, aflitos, desejosos, ansiosos, sedentos, Senhor, para ouvir algo da Tua parte, Senhor. Que Tu venha nos abençoar em mais este programa e abençoar a todos os ouvintes que estão ligados nesta rádio, Senhor. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Bom, eu quero desejar a todos os ouvintes uma boa noite. Você, meu amigo, caminhoneiro, taxista, você que talvez esteja enfermo, internado em um hospital e está com seu rádio ligado agora, saiba de uma coisa: este programa ele tem o intuito de levar uma palavra de esperança ao seu coração. Você também vigilante, você porteiro, você que está no seu trabalho noturno agora e está com o seu Walkman ligado, está aí com o seu fonezinho de ouvido, está ligado, você é muito especial para Deus. E nós temos certeza que o Senhor esta noite falará algo ao seu coração. Bom, você que nos ouve, e quero saudar também, né, a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, saudar aqui o Diácono Vancler, meu companheiro, está juntamente comigo aqui, todas as segundas-feiras, e eu quero deixar aqui um contato, né, para você que quer fazer um contato conosco, né, nós temos aqui, via SMS, né, o telefone Oi, área 22 8843 0506 8843 0506 e o Vivo, área 22 também, 9859 2773 9859 2773. Bom, começamos meu amado irmão Vancler. Amém, Dias. Para a gente é uma grande alegria essa oportunidade de estarmos aqui nos estúdios da Rádio 560, esse projeto Conduzindo a Cristo, né, que é o nosso departamento de evangelismo. Quero saudar todos que nos ouvem nesta noite, né, com a paz do Senhor. Sinta a presença de Deus nessa noite. Gostaria de mandar desde já um abraço para um amigo especial que está aniversariando hoje, nosso irmão Fábio, né? O administrador lá da igreja, está lá fazendo aquele churrasco. Estaremos saindo daqui, estaremos indo para lá, para a casa do nosso amigo, nosso irmão Fábio. Nos aguarde em nome de Jesus, não feche as portas que estaremos hoje aí. Amém, Fábio, parabéns, querido. Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, que você consiga realizar os seus sonhos, o nosso desejo. Bom, como sempre, todas as segundas-feiras, né, nós temos um quadro que chama-se A Bíblia Responde. E já trouxemos aqui vários temas, e hoje vai ser diferente. Estamos trazendo também um tema muito importante, né, que concerne aí, talvez muitas pessoas não tenham o conhecimento, não saiba como proceder diante de algumas situações. E o assunto de hoje, o tema de hoje é sobre o perdão, né? E eu estarei fazendo aqui algumas perguntas ao Diácono Vancler e ele estará respondendo segundo a palavra de Deus, segundo o conhecimento bíblico, aquilo que a Bíblia nos esclarece a respeito do perdão. Bom, Vancler, a primeira pergunta é a seguinte: o que é o perdão, Vancler? Bom, é um tema realmente difícil, né? É muito fácil a gente falar, estar aqui na condição na questão da teoria, é relativamente fácil a gente entender, compreender. O difícil é nós vivermos esta palavra, pequena palavra, mas tão forte, né, no sentido da realização
Então, a palavra perdão significa, segundo o dicionário, é o fim de uma exigência, né? O perdão de uma dívida, a libertação da culpa. Então, o perdão ela tem essa conotação de absolvição, né? Como, por exemplo, o preso que ele cumpre a sua pena e ele está perdoado perante a lei, perante a sociedade pelo crime que ele cometeu, né? Ou quando uma pessoa ela resolve absolver mesmo sem a pessoa pagar aquela dívida, né? Você também pode liberar um perdão de uma dívida, você pode absolver uma pessoa, tornar a pessoa liberta de uma dívida, de uma exigência, né? Então isto é o significado em si da palavra perdão, tanto no meio jurídico quanto no meio espiritual bíblico, ela tem a mesma conotação. Perfeito, uma palavra pequena, mas que tem um efeito gigantesco, né? Bom, perdoar é esquecer? Não. Essa é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? As pessoas entendem que perdoar é o mesmo, é o sinônimo de esquecer. Não. Perdoar não é esquecer. Haja vista que nós somos seres humanos dotados de inteligência, memória, né? E a gente armazena não só coisas boas, como coisas ruins também. Agora, existe uma diferença, porque quando a pessoa perdoa verdadeiramente, ela até se lembra, mas aquilo não lhe traz mais dor, não lhe traz mais dano. Seria semelhante para a gente entender melhor isso. É como uma cicatriz. Pessoa que se machucou, sofreu um acidente e fica aquela marca, aquela cicatriz sobre a sua pele. E a pessoa lembra exatamente o que aconteceu, o acidente, o corte, né? E ali está a marca daquele acidente. E a pessoa lembra nitidamente, só que com a diferença, Dias. A pessoa olha para aquela cicatriz, mas aquela cicatriz não lhe traz dor alguma, né? A pessoa lembra de todos os fatos, mas aquilo realmente não lhe traz mais dor, é apenas uma lembrança daquele fato. Então, perdão, o primeiro sintoma do perdão não é esquecer, mas não lhe fazer mais mal, não lhe fazer mais dor. Esse é um sinal, é um bom sinal que o perdão foi realmente entregue, o perdão foi realmente de coração, sincero, né? Muito bem. Assim, a cicatriz ela está lá. Aquele ferimento ele foi sarado, na verdade, né? Foi fechado, mas ela está lá, né? Ela não se apaga. Ou Exatamente. seja, mas quando o perdão ele é liberado totalmente, aquilo já não lhe causa mais nenhum tipo de dor. É isso, assim que funciona, eu creio dessa forma. Então, perdoar é um sentimento? Esse é uma outra questão, que as pessoas também se equivocam, né? Perdoar também não é um sentimento. No cunho bíblico, né, perdoar é uma decisão. É uma decisão. Jesus, ele nos instrui pela sua palavra que nós devemos perdoar. Perdoar está muito mais ligado a uma ação, a uma decisão, do que a um sentimento. Se a pessoa se deixar levar pelo sentimento, ela nunca vai agir segundo a palavra, nunca vai agir, nunca vai em direção ao conserto, à reconciliação, né? Nunca vai em direção à remissão, ao perdão da dívida. Não. Perdoar, assim como a decisão de amar, né? Amar também não é um sentimento. As pessoas confundem. Se amar fosse um sentimento, né? Sentimento é uma coisa que flui de dentro da nossa alma, de dentro das nossas emoções, é algo que nós não controlamos, é algo que nós não decidimos, né? Eu posso até figurar aqui para você uma tristeza, posso figurar para você chorar forçadamente,
né, com técnicas, mas eu não posso iludir-me a mim mesmo. Eu não posso, se eu estiver triste, estou triste, se eu estiver alegre, estou alegre. Então, como a decisão de amar, Jesus disse, amar o teu próximo, é uma decisão. Amar deve estar ligado também à ação, né? Você decidir amar, decidir cuidar, decidir proteger. Então, o perdão também, se a pessoa depender de um sentimento, né, de carinho pela aquela pessoa que lhe ofendeu, pela aquela pessoa que te tratou mal, pela aquela pessoa que te deu uma volta, né, na linguagem do mundo, a pessoa que te trapaceou. Se você esperar ter um bom sentimento para com aquela pessoa, você nunca vai realmente liberar um perdão. Então, tem até um versículo da palavra de Deus que eu gostaria de deixar para o nosso ouvinte. Você que tem aí, eu gostaria que no momento que nós estamos aqui ministrando acerca desse assunto, você lembra aí, traz a memória, será que tem alguém que você precisa liberar um perdão, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo, né, que te ofendeu profundamente? Gostaria que você fosse meditando nessa palavra, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Note, Dias, que é uma decisão, perdoando. Você decide perdoar, né? Suportando aqui é no sentido de dar suporte, né? No sentido de você apoiar aquela pessoa, não é no sentido de você tolerar, não. É no sentido de você suportar, dar suporte. E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, olha só, assim como Cristo vos perdoou, Cristo decidiu perdoar, assim fazei vós também. É uma decisão. Aqui a Bíblia não está esperando você apagar, ter uma amnésia emocional. A Bíblia não está esperando você sentir compaixão pela outra pessoa. Não, é uma decisão. Perdão não está ligado a um sentimento, isso é uma decisão. Muito bem. Outra pergunta, Vancler, que eu quero fazer. Por que nós devemos perdoar? Primeiro, porque foi uma ordem de Jesus em várias partes da Bíblia. Segundo, porque nós somos discípulos de quem fez isso desde o início do seu ministério. Jesus, ele ensinou, mesmo crucificado, ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E porque também é uma condição para recebermos o perdão. É uma condição. Né? Se tem alguém aqui nos ouvindo nessa noite, que tem gente que tem até orgulho, né, em dizer que não perdoa. Tem gente que se acha até que isso porque a pessoa é positiva, né, porque a pessoa tem opinião, é uma pessoa de opinião, então a pessoa é irredutível. Mas o verdadeiro corajoso, o verdadeiro forte, é aquele que sabe e reconhece que, assim como ele depende da misericórdia de Deus, é um dependente do perdão de Deus, ele deve também perdoar. Porque a pessoa que não libera o perdão para o seu próximo é porque ele enxerga nele mesmo uma pessoa super correta, uma pessoa super santa. E na verdade todos nós somos dependentes. Olha, o próprio Jesus, ele ilustrou uma ilustração sobre o credor incompassivo. E nessa ilustração havia um homem que devia uma grande quantia ao rei. E ele pediu misericórdia, pediu clemência, para que não fosse preso, para que seus filhos não fossem vendidos como escravo.
E o rei teve misericórdia e compaixão e liberou a dívida para aquele homem e ele foi embora em paz. E ele encontrou com outro que lhe devia na rua, e ele, esganando, pegando pelo pescoço, cobrou aquele homem de forma muito enérgica. E o rei ficou sabendo. E chamou ele lá na sua presença e disse: olha, rapaz, eu liberei a sua dívida, te perdoei, outro lhe devia uma quantia bem menor, irrisória, e você age daquela forma. Então, essa é a nossa semelhança para com Deus. Deus, Ele nos perdoa uma dívida, nossos pecados, tão grande, e nós não somos capazes, né? A própria oração de Jesus: olha, Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós não perdoarmos, Deus também nos perdoa. Só para fechar essa parte, né, porque o nosso amigo ouvinte, ele precisa saber, entender que na lei da semeadura, que se você semear amor, você vai colher amor; se você semear ódio, você vai colher o ódio; se você semear o perdão, você vai colher também o perdão. Em Mateus 6, 14 e 15, olha só o que diz a palavra de Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Está vendo que tem um se? Agora olha, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, por isso nós devemos perdoar, porque assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós também devemos ser gratos ao Senhor, perdoar também. Amém. É perdoando que se é perdoado, né? E eu fico aqui meditando e vejo que o perdão, ele está totalmente ligado ao amor, né? Tem que amar para perdoar. Bom, Vancler, quantas vezes nós devemos perdoar? Se é que existe um limite, né, para se perdoar. Essa mesma pergunta o apóstolo Pedro fez para o Senhor Jesus, porque era uma prática, é uma prática judaica, é uma crença judaica, que até 3 vezes no dia se tolerava uma falta de alguém, até 3 vezes. E Pedro, querendo dar uma de perante o Senhor, perante o Mestre, querendo uma pessoa muito generosa, ele fala: Mestre, até 7 vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? E Jesus, fazendo-lhe uma conta rápida, ele diz o seguinte: não, Pedro, 70 vezes 7 você deve perdoar o seu próximo. Então não tem limite. Agora, é claro que, com ressalva, que esse pedido de perdão também movido de arrependimento, né? Não é remorso. A pessoa que lhe ofende, a pessoa que lhe maltrata, a pessoa, não é que você vai ficar inerte nessa situação, você não vai tomar uma posição, não é isto. A pessoa também, você vai se proteger também, né? Você também vai se proteger. Agora, se a pessoa se mostrar verdadeiramente arrependido, porque arrependimento, para aquele que nos ouve, é diferente de remorso. O remorso é uma tristeza momentânea. Agora, o arrependimento é uma mudança de atitude. E Deus pode mudar uma pessoa. Então, aí sim, nesse caso do arrependimento, a pessoa arrependida, aí nós devemos liberar o perdão, sim. Amém. Outra questão, Vancler. Nós estamos imbuídos nesse assunto. E se a pessoa, né, ela decide, ela não quer liberar o perdão, ela decidiu não perdoar. Sim. Eu sei de pessoas que, como eu falei a princípio, né, pessoas que carregam uma amargura no peito durante anos, por uma palavra, pelo marido, uma traição, uma dívida, que aquele dinheiro nem lhe faz mais falta, e aquela pessoa carrega aquele ódio no peito, né? Então, essa raiz de amargura só faz mal para a própria pessoa. A amargura
ela tem o seu significado, um sabor amargo, uma angústia, um azedume que a pessoa carrega no seu coração, porque ela nutre um sentimento. A pessoa iludida, amargurada, a pessoa que não libera o perdão, ela se ilude achando que aquele ressentimento, aquela mágoa, vive esse escudo de proteção. E ela considera que se ela manter viva na mente, na memória, aquilo que ela sucedeu, ela vai ser liberta, livre de outras situações semelhantes àquela. E na verdade é um peso, é um fardo. E a Bíblia chama de raiz de amargura. É por isso que há pessoas depressivas. É por isso que há pessoas desanimadas. A vida ela não tem graça, ela está sempre ligada. Essa amargura é um cordão umbilical que liga a pessoa àquela situação e está sempre nutrindo. E é uma árvore que vai crescendo dentro da pessoa, e a Bíblia chama de raiz mesmo de amargura. Você vê que até um matinho, quando ele está enraizado, mesmo pequeno, é difícil de tirar, né? E a pessoa fica ligada àquela situação. Olha, meu amigo que está me ouvindo nessa hora, a pessoa mais beneficiada, quando Jesus disse, perdoa o seu próximo, não é? Mesmo que você tenha sido ofendido, você carrega esse constrangimento, você que carrega o peso da traição de um cônjuge, você deve perdoar, porque quem carrega o dissabor, essa angústia, né, na sua vida, é você mesmo, né? Então, existe uma frase muito interessante: você quer ser feliz por um instante? Se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. E você quer ser feliz para sempre? Perdoe. É uma frase interessante. Então, quem sabe, né, Deus vai te dar forças e você vai ser liberta desta ocasião, desta situação. Perdoe em nome de Jesus. Isso fará bem para a sua alma, bem para o seu coração. Você vai se sentir liberto e mais leve em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê muita força para você pedir o perdão e você ser liberto em nome de Jesus. Não sei como está o seu coração, não sei como está você por dentro, talvez ferido e machucado, as lembranças do passado dói no fundo do peito. Palavras de quem a gente não espera vem como uma flecha e acerta de jeito o coração da gente, ferindo os nossos sonhos, os nossos sentimentos. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar, e este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar, e este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Não importa qual seja a sua dor, o Senhor contempla o teu sofrimento.
interessado nesse seu passado, muda o futuro e o presente. Ele é o remédio pra cicatrizar toda essa ferida dentro do seu peito. Restaura os teus sonhos e traz novamente os bons sentimentos. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar. E esse bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar. E este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. E só Ele pode lhe ajudar. Conduzindo a Cristo. Ilustrações da vida. Havia um rei. Ele gostava muito de caçar. E pelo menos uma vez por mês, ele chamava o seu companheiro, um súdito mais chegado, se embrenhava nas matas e passava ali a noite, e ele caçava por lazer. E o súdito, sempre ao lado, muito prestativo, só tinha uma coisa que incomodava o rei. Era o seu fervor espiritual, sempre mencionando a palavra de Deus, sempre falando de Deus, e sempre dizia que tudo que Deus fazia era bom. E o rei, muito incrédulo, muitas vezes ficava chateado. E certa feita, na velocidade de abater uma caça, aquele rei rapidamente chama o súdito e pede a pólvora e pega a espingarda e começa a colocar ali aquela pólvora na espingarda e se preparando, e ele, num vacilo, num esquecimento, o gatilho acaba disparando. E a mão do rei, que estava sobre o cano daquela espingarda, disparada, ele perde então o dedo. E ali o súdito, um pouco desesperado, tentando acalmar o rei praguejando, e o súdito não acabou escapando aquela palavra que mais irritava o rei. E o súdito disse: olha, rei, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Aquele rei ficou muito irado e disse: olha, você vai pagar por essas palavras, rapaz. Como é que eu perco um dedo? Estou sangrando e você diz que tudo que Deus faz é bom. Eu quero ver você dizer isto preso no calabouço. E aquele rei muito positivo, chegando no seu palácio, assim decretou aquela ordem. Aquele súdito foi entregue no calabouço e ali foi esquecido, maltratado. O rei esqueceu daquele súdito e continuou vivendo a sua vida. O seu dedo, a sua mão cicatrizou, e realmente aquele rei, ele era iracundo, carregava muita raiva no seu coração, e ele esqueceu realmente daquele amigo fiel. E o servo de Deus estava lá orando todos os dias pelo rei, e realmente agradecido a Deus. Mesmo naquela situação tão difícil, não praguejava, não reclamava, estava sempre com semblante alegre e feliz em seu rosto. E aquele rei, fissurado na arte de caçar, na prática de caçar, ele volta um dia novamente às matas, às florestas, aos campos,
ir correndo atrás de um novo alvo, ele se embrenha pela mata e se perde dos outros companheiros e dá de cara com uma tribo. E aquela tribo, então, olhando aquele homem com aquela espingarda na mão, eles prendem aquele homem e decidem então que vão sacrificar aquele rei. Era a festa da divindade daquele povo, daquela tribo. Era o mês do deus Lua, que eles consideravam. Era um povo pagão. Então, comemorando, levaram aquele homem para ser sacrificado perante o sacerdote vendo, começa a examiná-lo, tira a roupa daquele rei, os pés e as mãos atadas, e quando o sacerdote examina aquele rei, ele observa que faltava-lhe um dedo, e aquele homem foi despejado, ele foi renegado, porque tinha um defeito, e tinha que ser sacrificado alguém perfeito. E aquele rei, então, ele volta para dentro da mata e ele procura os seus amigos, ele encontra e volta pensativo. Ele trouxe à memória aquele súdito fiel que sempre dizia que tudo que Deus faz é bom. E ele começa a ter um momento de crença em Deus, em fé e agradecimento, porque graças à falta daquele Deus ele não fora queimado, vivo, em holocaustos fixos ao Deus daquele povo, daquela tribo. E ele decide ardentemente, quando chegasse no seu palácio, ele iria visitar a masmorra, lá no calabouço, ia pedir perdão àquele súdito, e assim foi correndo, alegre, queria retomar a amizade com aquele súdito. E ele, quando chega no calabouço, ele conta toda a história para aquele súdito, e aquele súdito chorando, alegre, ele começa a agradecer a Deus. E o rei dizendo: não, sou eu que tenho que agradecer, não você, porque eu que fui liberto da morte, graças ao meu dedo, você não tem que agradecer. Mas aquele súdito, ele se recompõe e diz para aquele rei: olha, rei, eu sempre fui apegado a ti, sempre andávamos juntos, com certeza eu estaria lá ao seu lado. E se eu não viesse aqui para a masmorra, com certeza eu teria sido preso e teria sido sacrificado. Então por isso que eu confirmo que tudo que Deus faz é bom. E os dois se abraçaram e glorificaram o Senhor. Eu aprendo, meu amigo, minha amiga, com essa ilustração, que nós não devemos murmurar das situações. Talvez você esteja passando um momento difícil, alguma luta, alguma coisa tem tirado a sua paz. Eu desafio você nessa noite a enxergar um pouco mais além. Saiba que Deus está no controle e Ele quer tirar proveito da tua situação, e por mais difícil que pareça. Quem sabe Deus quer mudar, Deus quer uma nova posição na sua vida. Quem sabe Deus quer te dar um livramento maior. Quem sabe não é esta a porta. Você que está desanimado porque as coisas não estão correspondendo. Saiba de uma coisa. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Momento da palavra. Amados, se você tem uma Bíblia em casa, pegue ela agora e abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 24. Estarei lendo apenas 3 versículos da palavra de Deus. Josué, capítulo de número 24, versículos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses morreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Amém. Palavra de Deus, palavra esta poderosa, que transforma vidas, que quebra cadeias, que arrebenta algemas, que transforma a vida de um pecador. E diante deste texto bíblico ao qual eu acabei de fazer referência, de apenas 3 versículos, o livro de Josué é o primeiro livro histórico da Bíblia Sagrada e o 6º da Bíblia. Ele narra a história de um povo de Israel, a qual Deus havia feito uma promessa que este povo herdaria uma terra que emanava leite e mel. E no decorrer da história, quando nós acompanhamos os textos bíblicos, ao chegar no livro de Josué, no capítulo de número 24, Josué, ele é convocado a fazer uma renovação de aliança com o povo. O povo havia pecado, o povo havia desagradado a Deus. O povo tinha se tornado um povo idólatra, adorando imagens de esculturas feitas por mãos de homens. E Deus, como sempre cumpre com a sua palavra, Ele guia o seu povo, com Josué, a sua liderança após a morte de Moisés. E Deus faz com que a nação de Israel obtenha vitórias e alcance a promessa a qual ele tinha feito. E a Bíblia Sagrada, neste texto, pelo que nós entendemos pelo um raciocínio lógico, Josué, ele reúne o povo de Israel, o povo que estava sob a sua tutela, a qual ele liderava, e faz um questionamento, que o povo teria que tomar uma decisão. O povo teria que escolher a quem eles queriam servir. Se aos deuses dos vossos pais, ou se ao Deus verdadeiro, o Deus que já tinha retirado o povo da escravidão do Egito. Um povo que Deus já tinha aberto o Mar Vermelho para que o povo passasse. O povo a que Deus
já tinha constituído grandes vitórias. Mas ainda assim aquele povo rompeu. E neste momento Josué reúne o povo e questiona com o povo: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. O povo teria que tomar uma decisão: se eles queriam continuar servindo a outros deuses, ou se eles queriam servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que até aquele momento ali já tinha concedido vitórias sobre vitórias para aquela nação. E diz mais Josué: mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, aleluias, ele frisa bem aqui a sua decisão: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, nós entendemos aqui que Josué ele foi bem claro ao deixar que o povo escolhesse a quem queria servir. A decisão teria que ser de cada um. E eu entendo que na nossa vida pessoal, secular, conjugal, nós tomamos algumas decisões. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: toda decisão que você toma, ela tem um peso. E eu quero te dizer mais: a Bíblia narra situações em que pessoas, homens e mulheres, tiveram que tomar decisões, assim como o povo neste momento teria que tomar uma decisão. E no verso 16 diz o seguinte: então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então eu entendo que o povo decidiu continuar servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, e não aos deuses que serviram vossos pais. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao verso 12, a Bíblia narra uma história, a qual ela relata o primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia, onde ali acontecia um casamento, e o vinho tinha se acabado. E o mestre-sala, que era o encarregado daquela festa, ficou preocupado e foi até a Maria e falou com ela: olha, o vinho acabou. E Maria manda que aquele homem falasse com Jesus. E ele vai até Jesus, e Jesus ordenança para que enchesse todas as talhas de água, porque haveria de acontecer um grande milagre. Mas o que me chama a atenção é que aquele casal que estava concluindo o matrimônio naquele dia, eles foram muito felizes, porque na lista de convidados daquele casamento havia um convidado ilustre. E o convidado daquele casamento era Jesus. E os seus discípulos se encontravam juntamente com ele. E Jesus, com toda a autoridade que tinha, sendo o próprio Deus, opera aquele grande milagre, transformando a água em vinho. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para te dizer o seguinte, querido. Eu não sei como está o teu casamento. Eu não sei como está o teu enlace matrimonial. Mas nós aprendemos, através dessa passagem bíblica, que quando Jesus ele se faz presente num casamento, um milagre acontece.
Talvez você estava decidido hoje a pedir a separação da sua esposa. Ou você, mulher, estava decidida a pedir a separação do seu esposo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Não tome essa decisão ainda. A decisão que você tem que tomar hoje é de convidar Jesus para entrar no seu casamento. Essa é a melhor decisão que você tem que tomar hoje, neste momento. Convide a Jesus para o seu casamento. Deixa ele ser o ponto de equilíbrio do seu casamento. Porque eu tenho certeza que se você tomar essa decisão hoje, em convidar a Jesus para entrar no teu casamento, para entrar na tua casa, o milagre ele vai acontecer. Creia nesta palavra. Então nós vemos aqui que aquele casal, eles foram muito felizes em ter convidado a Jesus para estar em seu casamento. Não só por causa do milagre, não. Porque aonde Deus está, onde Jesus está, querido, coisas sobrenaturais acontecem. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, no verso 11 ao verso 32, a Bíblia também narra uma passagem bíblica muito conhecida até de muitas pessoas que nunca nem leram a Bíblia, conhecem, já ouviram dizer sobre isso. A Bíblia narra sobre a história de um jovem que tomou a decisão de pedir a sua parte da herança ao seu pai. E o pai, ouvindo o pedido do seu filho, lhe concede aquilo que lhe é por direito. A parte da herança, a parte da fazenda a qual ele tinha direito, e o pai vai e entrega na mão daquele jovem, e aquele jovem sai. Toma a decisão de sair da casa do seu pai e viver a sua vida. E a Bíblia diz que ele começou a viver dissolutamente, a gastar o seu dinheiro com coisas que não agradavam a Deus, mas que trazia satisfação para a sua carne. E aquele jovem saiu e gastou tudo que tinha. Tomou a decisão de sair da sua casa. Tomou a decisão de pedir aquilo que era seu por direito. Mas a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 17, 18 e 19, o seguinte: então, caindo em si, disse, o jovem a qual eu estou me referindo, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele jovem chegou no estágio terrível, chegou ao fundo do poço, já não tinha mais recurso nenhum. E a Bíblia diz que ele chega ao ponto de desejar comer comida de porcos. Um jovem que tinha tudo ao seu dispor, toma a decisão de sair da casa do seu pai e gastar tudo o que tinha direito, e agora se encontra nessa situação. Mas ele reconhece o estado miserável ao qual ele chegou, e ele se arrepende. E reconhece a necessidade de estar com o pai de novo. Querido ouvinte, você que está me ouvindo agora,
Você que já esteve na casa de Deus, você que já foi um servo de Deus, você que já esteve na presença do Pai, na casa do Pai, e hoje se encontra afastado. Porque decidiu viver as coisas que o mundo oferece. Tomou a decisão de sair da casa do Pai para viver da forma que você achava que seria a melhor da sua vida. Mas você sabe que hoje você se encontra no estado miserável. Mas há tempo de um arrependimento. Deus hoje te colocou diante deste rádio para que você venha a se arrepender da sua decisão. Da decisão errônea que você tomou há um tempo atrás. E você sabe, você reconhece que você precisa retornar à casa do Pai. Hoje é o dia. Talvez você esteja derramando lágrimas aí agora onde você está. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi ao teu encontro nesta noite. E o poder da palavra, aquela que chega ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração, ela te atingiu nesta noite. Ela te alcançou nesta noite. Mas aquele jovem, ele toma a segunda decisão. A primeira decisão foi sair da casa do Pai. Mas ele reconhece o estado miserável, se arrepende, reconhece e toma a decisão de retornar. Talvez hoje seja o dia do teu retorno. Basta que você tome esta decisão. O peso de uma decisão. A decisão sua hoje pode ser a vida eterna. Ou não. Cabe a você decidir. E para encerrar esta pequena mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração, o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, no verso 7, diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. O Senhor está pronto para te perdoar, querido. E você, que o seu casamento não está bem, convide Jesus para o casamento. Deixe ele entrar no seu casamento. E você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixa as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora
da semana. Bom, você que quer nos visitar ali na nossa sede, na nossa igreja matriz, ela se encontra na Rua Edgar, número 6, no bairro do Rio do Limão, ali próximo ao Mercado Tinoco. Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco, né? Às segundas-feiras nós temos, às 19 horas, a oração com jovens, 19h30, melhor dizendo, a oração com jovens. Toda segunda-feira, às 19h30 ali, um grupo de jovens, toda a igreja convidada ali. E você também é o nosso convidado para estar conosco ali, ouvindo a palavra de Deus. Às terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã, nós temos ali o círculo de oração. As irmãs ali dobrando o joelho, orando, intercedendo a Deus, têm feito milagres. Às quartas-feiras, nós temos o culto do ensino da palavra. Quartas-feiras, culto do ensino da palavra, a partir das 19h15. Às sextas-feiras, nós temos ali o culto público de louvor e adoração a Deus, né? Com início também às 19h15. E aos domingos, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. Às 19h30, nós temos o culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado especial. Amém? Bom, agora estamos caminhando para o final deste programa, né? E vamos aqui nos despedirmos dos nossos ouvintes. Quero agradecer a você por ter ficado conosco durante esta 1 hora de programa. E Diácono Vancler. Muito bem. Também gostaria de agradecer os ouvintes, né? Nosso Ministério Boas Novas, nossos amigos, nossos irmãos, Pastor Geraldo, lá de São Vicente, Micael, aquele abraço. Deus ama vocês, vocês são muito importantes para o reino de Deus, saiba disso. Também nossa família, nossa esposa, minha mãe, todos, enfim, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, querendo Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero também deixar um abraço, né, para minha esposa, meus filhos, a todos os obreiros, né, ali que compõem o nosso ministério, todos os presbíteros, diáconos, dirigentes das nossas congregações. Um forte abraço, nosso pastor presidente, também o nosso abraço, pastor. E Fábio, estamos chegando, hein? Estamos chegando aí. Agora, uma boa noite para você e que Deus vos abençoe. Amém. Conduzindo a Cristo. Conduzindo a Cristo.